Fala turma, eu sou Peixoto Ascioli, presidente da Remax Brasil e autor do livro Excelência para Obstinados. E hoje eu vou falar com vocês sobre algo que, para mim, é talvez a coisa mais importante no franchising mundial, desde que você escolha, evidentemente, uma boa franqueadora. Eu vou falar sobre relacionamento franqueado e franqueador. E a minha sugestão é que você entenda muito isso antes de você comprar uma franquia. E é por isso que eu tô com esse livro aqui chamado Fator E, em paulista é Fator E o nome em inglês é E-Factor, de um cara que eu super admiro chamado Greg Nathan. Ele é um australiano e ele criou um instituto chamado Instituto Relacionamento Franqueado e Franqueador. Ele fez uma pesquisa muito ampla que, por sinal, eu achei absolutamente fantástico. Eu tive com esse cara em Las Vegas durante uma feira internacional, encontrei com ele, conversei com ele, um cara que de fato eu sempre tive vontade de conhecer, porque é um cara que eu admiro muito. E ele fala aqui exatamente sobre esse relacionamento da pessoa que está comprando uma franquia e do franqueador. E ele dividiu, e por que o nome Fator E? Né? Por que o nome Fator E? Porque são 6 fases desse relacionamento e, em inglês, todas elas acabam com a letra E. Então ele diz o seguinte: quando você compra uma franquia, você está na fase do glee, na fase de satisfação, você está absolutamente extasiado. É a hora que você se encontra com outras pessoas, que você comemora, que você fala, nossa, minha vida vai mudar. Até a sua sogra e seu cunhado você chama para o churrasco numa boa, porque você está extremamente feliz exatamente por estar iniciando um novo projeto de vida. É claro que você está um pouco ansioso, você está um pouco ansiosa, mas a felicidade é muito grande na hora que você compra uma franquia, porque a ideia central é que você melhore muito a sua vida. Bem, mas aí você vem para a próxima fase, que é uma fase que vai permear sempre a sua relação com a franqueadora, que é a fase do FII, a fase das taxas. É uma fase onde, depois da satisfação, da emoção, da felicidade de comprar uma franquia, você entra e recebe, entra em casa e está lá o boleto do pagamento da taxa inicial de franquia. E aí você já começa a desmotivar um pouquinho. Depois você vem para a fase do MI, que é a fase do eu. Você começa, quando compra uma franquia, logo num determinado momento, aí lá no início, você começa a refletir se você fez a escolha certa. Isso acontece, pessoal, com todas as franquias e relação de franquia e franqueador no mundo inteiro. Essa foi uma pesquisa global. Então, esse franqueado, ele começa a olhar e falar assim, nossa, tudo que eu faço aqui, tudo que acontece de bom sou eu que fiz. Tudo que acontece de errado não foi ele, foi a franqueadora. Então, é uma relação onde ele começa a testar os limites da franqueadora, o quão a franqueadora vai conseguir colocar ordem na casa. Bem, depois disso, e ele faz a reflexão se valeu a pena ou não, mas já que ele está dentro, ele vai continuar, e ele deixa um pouco de brigar e vai para a fase seguinte, que é a fase do free, a fase de se sentir livre. E aí é que ele começa a testar os limites da franqueadora mesmo, ele pensa até em mudar a logomarca da franqueadora, ele não, de repente, atrasa boleto de royalties, ele começa a entrar numa fase como se ele estivesse sozinho, sem estar dentro de uma franqueadora, dentro de uma marca, dentro de um contrato. Depois da fase do free, você tem a fase do si, que é a fase do entendimento. Ele começa a ver que ele não está certo em tudo, ele começa a ver que a franqueadora tem coisas boas. E a franqueadora também precisa ter um grande nível de maturidade, porque é muito importante, pessoal, a gente ter uma coisa alinhada. A franqueadora não é a dona da verdade. Quando você compra uma franquia, sobretudo uma franquia de serviço, é muito importante perceber que a franqueadora ela não vai conseguir atender 100% das suas expectativas. Afinal de contas, são seres humanos que estão ali. Então, é um alinhamento que é fundamental dessas expectativas, mas aí, pegando aqui o fator E,
você olha a expectativa de cada um e você começa nessa fase do si, na fase de ver, de ter um entendimento que juntos vocês podem melhorar bastante. E aí você vai para a próxima fase, que é a fase que eu adoro. E eu falo muito para todos os franqueados e franqueadas que eu conheço, conheçam bem essas fases, porque você consegue adiantar muito o processo. E a última fase é a fase do we, a fase do nós, de trabalharmos juntos, franqueadores e franqueados. Para mim é muito fácil falar sobre isso, porque duas coisas aconteceram na minha vida. A primeira é que eu tô numa franquia internacional. Então nós somos os master franqueados do Brasil. Ou seja, no final das contas, eu sou franqueado, né? Nós somos aqui na Remax Brasil franqueados da Remax Internacional, da Remax LLC, que está aberta inclusive na Bolsa de Nova York, suas ações abertas na Bolsa de Nova York. Então, a minha relação, a nossa relação na Remax Brasil é de franqueado com a franqueadora internacional e de franqueador com os franqueados que estão no Brasil ligados à Remax Brasil. Então, olha que interessante, são 6 fases: GLI, que é satisfação; FI, que são as taxas; MI, que é o eu; FREE, que é a autonomia, querer ficar só; SI, a fase do entendimento; e a fase que todo mundo ganha mais, que é a fase do nós, a fase do I. Portanto, eu garanto a você, prometo a você que se você tiver entendimento dessas fases, sua vida como franqueada e como franqueado será muito mais fácil. E se você acha que alguém pode estar vivendo numa fase mais complicada, como a fase do MI e a fase do FREE, manda esse vídeo para essa pessoa, alerta ela, porque isso pode salvar o negócio dela. E comenta aí que eu respondo assim que for possível. Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua atenção e vamos que vamos!